Hoje é sexta-feira, e sexta-feira é dia de receber Pedro Pamplona. Não precisa se apresentar, já apareceu nesse canal num vídeo sobre como o calvinismo afeta a sua vida. O calvinismo muda sua vida. Olha só, é um vídeo que a galera gosta muito, viu? Um vídeo muito bem assistido, inclusive, pessoal, eu perdi meu nome, né? Agora quando eu vou numa igreja, é o cara que gravou um vídeo com o Doleiro de Teologia. Ninguém me chama mais pelo nome depois do vídeo. Que droga, hein? Na época que eu era mais do Voltemos ao Evangelho, eu não tinha nome, era o Iago do Voltemos. Iago do Voltemos, Iago do Voltemos. Um dia na minha antiga igreja tinha um cadastro, aí perguntaram: você vai pro acampamento? Vou, qual é o teu nome? Iago. Tá Iago? Iago de quê? Eu do Voltemos. Hã? Eu de Castro Martins. Eu falei, né? O meu é pior. O meu é um cara que um dia gravou um vídeo do Doleiro de Teologia. E hoje a gente vai falar de que livro, senhor Pedro Pamplona? A gente vai falar do Depressão e Graça, de Wilson Porte. Publicado pela editora Fiel, o cuidado de Deus diante do sofrimento dos seus servos. Esse lançamento maravilhoso, chuchu beleza da Fiel sobre depressão, um tema muito comum e às vezes muito maltratado. Maltratado, mal entendido, né? E que merece realmente literatura e reflexão sobre isso, né? É um tema que muita gente sofre, às vezes esconde, às vezes não entende, tem relação com o pecado, não tem. A gente vai ver o que o Wilson Porte trata nesse livro aqui. Então fica aí que o vídeo de hoje tá ouvindo Raça Negra. E você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo que tô chorando. Não. O livro do nosso querido Wilson Porte tem basicamente 3 partes. A primeira parte do livro fala sobre o cristão e a depressão. E rimou. Vocês de propósito. É uma parte muito importante, né? Ele vai desmitificar algumas coisas, né, que a gente pensa sobre depressão. Ele faz algumas críticas aqui ao Douglas Adams num dos capítulos. Isso. A ideia de depressão ser algo, digamos, pecaminoso ou que está fortemente ligado ao mundo espiritual, como se fosse uma opressão, demoníaca, alguma coisa desse tipo, que é uma ideia que infelizmente muitos crentes têm. Eu tinha, né? E depois que a gente começa a estudar sobre depressão, a gente vai ver que não é bem por aí, né? Não que depressão não possa ser em algum momento associado a pecado, a uma má cosmovisão e coisas assim, mas às vezes a depressão é realmente um quadro clínico, às vezes a depressão é realmente uma coisa que precisa de tratamento e de remédio. Tanto que tem um capítulo, que é o capítulo 3, tratamentos e medicamentos, em que ele vai tratar e explicar mais ou menos quando é que realmente a depressão pode estar associada a um distúrbio que precisa de tratamento como doença de fato, né? Exatamente, é muito importante entender esse capítulo especial. A gente percebe a importância desse tratamento, digamos, mais científico, medicinal da depressão, né? A união, claro, com o aconselhamento bíblico, com a oração, com o tratamento dessa parte, digamos, mais espiritual, faz parte que é importante. Não só uma, nem só a outra, mas as duas podem, né, e devem caminhar juntos, nem estar falando desse problema, dessa doença que tem acometido muitas pessoas, né? Mas às vezes a depressão, ela não é só um quadro clínico, num sentido de existe um problema biológico, químico no cérebro e que precisa ser tratado com remédio. Às vezes a depressão, ela precisa ser respondida com um tipo de graça que provém de Deus, que vai ser muito mais forte que o remédio, muitas vezes, né? Às vezes nos casos bíblicos, que é essa segunda parte do livro do Porte, que é a depressão e a graça, que está relacionado a contextos em que homens de Deus, santos, crentes, salvos, encontraram um estado de espírito de melancolia, de tristeza, e que a resposta de Deus para isso não foi só remédio, não foi necessariamente remédio, foi manifestação de graça. Exatamente, a gente que é cristão, que crê na palavra de Deus, a gente tem, digamos, algo a mais para lidar, muito mais poderoso realmente que remédios e qualquer tipo de terapia humana, que é a graça de Deus, que é a esperança da graça de Deus, né? Aquilo que ele fez por nós, aquilo que a gente espera que ele ainda vai fazer, né? Toda, digamos, o arcabouço do evangelho, da graça que tem no evangelho, que é o que o Wilson Porte tenta mostrar nessa segunda parte do livro, que é muito interessante, né? Ele vai traçar vários exemplos bíblicos de pessoas bíblicas que lidaram com algum tipo de depressão, com algo parecido com depressão, e como é que a Bíblia tratou isso e como é que eles responderam a isso diante da visão deles de Deus, né? Ele vai lidar com a graça na vida de Caim, a graça na vida de Jó, na vida de Moisés, Asaf, Davi, Salomão, Elias, Jonas, Jesus, Pedro, os discípulos do caminho de Emaús, Paulo, a epístola aos Filipenses, que é uma epístola sobre a alegria, né? Ele vai mostrar sobre como a graça de Deus responde a cada uma dessas questões específicas desse público, né, específico da Escritura, que teve um estado de melancolia, de tristeza, de dor. Como é que Deus respondeu biblicamente a cada um desses casos? E é interessante nessa parte, legal, que a gente vai se identificando com cada personagem, né? Poxa, a Bíblia também falou isso. Personagens bíblicos, homens de Deus, grandes homens de Deus sofreram da mesma coisa que eu tô passando, de uma situação semelhante ou parecida. Então, são capítulos, né, importantes pra gente ver que não é porque eu sou um crente menos espiritual, porque eu passei por alguma situação, ou porque eu não sou um crente de verdade, que eu estou sofrendo disso, né? Outros homens de Deus da Bíblia sofreram, e essa identificação é legal pro tratamento das questões de
depressão. Um ponto forte do livro é que ele é bem acessível, né? Sim. Ele é bem devocional, ele não tá tratando aqui de algo profundo do ponto de vista médico, dessas coisas, ou de uma teologia muito profunda, que seja de difícil acesso para os mais leigos, não, mas ele faz algo bem devocional, né? Os capítulos parece que são devocionais que ele fez, assim, bem expositivos, ou até mensagens que ele pode ter pregado em algum lugar. Então é algo bem acessível, bem prático, que se preocupa mesmo com a vida de quem está passando pelo tipo de algum tipo de depressão, algum problema desse tipo, ou de uma tristeza mais profunda, de uma situação difícil, enfim, é algo que se conecta com a nossa vida pessoal no dia a dia. No fim de cada capítulo, você tem uma seção chamada Reflita, em que ele faz algumas perguntas para você escrever no seu livro, ou então guiar um estudo bíblico, guiar uma escola dominical. A última parte, que é a parte 3, só tem 2 capítulos, que é a depressão e a esperança, né, em que ele vai justamente lidar com como essa graça futura, né, evocando aqui John Piper, essa visão que o Espírito Santo traz no nosso coração, faz com que a esperança bíblica nos ajude com nossas próprias tristezas, nossas próprias dores, né? Muitas vezes a depressão ela nada mais que uma desesperança para com tudo. Ele vai falar sobre vai trazer últimas considerações e vai falar do conforto que o Espírito Santo traz a todos nós, né, nesse momento. E o livro termina também com um apêndice muito interessante sobre o fato de que a oração às vezes nos causa depressão e que uma vida de oração às vezes nos deprime e às vezes Deus quer nos dar tristeza. Como é que Deus quer nos batizar na angústia, como dizia David Wilkerson. Isso é outra coisa muito importante e eu fico feliz que ele tenha tratado disso, né? Às vezes o plano de Deus para sua vida, se você nunca ouviu isso, é a tristeza, é um momento de depressão, é um momento que o pessoal chama de passar pelo deserto ou pelo vale, assim, não sei como é que você chama, mas é um momento de a noite escura da alma. A noite escura da alma, né? Pra dizer algo mais bonito aqui, né? Os puritanos chamavam assim. Né? Puritanos chamavam até a bad. Até a bad era bonito. O cara consegue, o puritano consegue deixar tudo mais bonito e mais crente, assim, mais espiritual, né? É o dom do puritano. O livro tem 22 capítulos, o que faz com que esse material de quase 300 páginas seja muito rápido de ler. Você sente que vai progredir na leitura muito rápido, porque você tem capítulos muito curtos. Você consegue levar pro banco e ler na fila, você lê ali, lê acolá, porque você tem capítulos curtinhos, e os capítulos curtinhos também têm subdivisões muito rápidas, então você consegue ler com uma leitura muito fluida, né? Material de Wilson Porte Jr. Então, se você gostou do livro, o link para comprar está aqui na descrição do vídeo, você acessa aqui embaixo. E você sabia que pode ser nosso patrão, né? Patrão é aquele que recebe a graça de Deus de sustentar a obra. Olha só, com 1, 2, 3, 4, 5 dólares por mês, você nos ajuda a manter esse canal funcionando para honra e glória do Deus vivo. O link pro nosso sistema de financiamento. Não deixa entrar em depressão também, né? Essa preocupação aí do canal. Porque tem que manter esse negócio tudo aqui funcionando, as coisas estão crescendo, então você vai ter que pagar a gente pra fazer as coisas, né? Então, obrigado, a gente tem vídeo aqui toda segunda, quarta, sexta e domingo, sempre 10 horas da manhã. Que é o horário da família cristã brasileira, de Jesus e da igreja. Eita, que ele decorou, então valeu, negada. Até a próxima. Tchau. Ai. Estamos 2 doentes.